Amém, amados? Vamos concluir então, rapidamente aqui a nossa aula. Fiz essa pausa para não ficar muito pesado. Os vídeos, quanto mais minutos tiverem, mais fica difícil subir para o YouTube. Acaba demorando bastante, por isso que eu fiz em 2 etapas. Mas essa etapa será menor. Agora, a carta à igreja de Sardes. A 5ª carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Éfeso, de Sardes, é uma das igrejas onde recebe, junto com a igreja de Laodiceia, as maiores repreensões, né? São as 2 igrejas mais repreendidas pelo Senhor, tanto Laodiceia como a igreja de Sardes, porque o Senhor está dizendo, assim como ele diz ali na frente a igreja de Laodiceia, que ela tem nome de que vive, mas está morta. E o Senhor disse: olha, mas tem um pequeno grupo aí na igreja de Sardes que vão andar de branco comigo, porque o restante das pessoas de Sardes são pessoas que não têm achado as suas obras íntegras diante de Deus. Então, a integridade das nossas obras, e aí quando a gente fala de integridade, a gente está falando de algo inteiro, né? Porque a palavra integral vem disso, né? De inteiro, de integral. O cristianismo vivido por muitas pessoas é um cristianismo apenas e tão somente aparente, né? Onde as pessoas têm uma certa facilidade de mostrar o seu cristianismo enquanto estão na igreja, enquanto estão entre outros crentes, mas a sua vida íntima, a sua vida fora do convívio dos outros irmãos, é uma vida que nada se parece com o Senhor. Então, quando a Bíblia fala sobre integridade, está falando sobre exatamente isso, né? A integridade, por exemplo, é o caso de José. José, enquanto esteve no Egito como servo, ainda que não tivesse ninguém para vê-lo, ninguém para examiná-lo, ninguém para condenar suas práticas ou aplaudir as suas boas práticas, mas mesmo assim ele manteve a sua integridade, né? Não fez nenhuma prática que desagradasse ao Deus e aos mandamentos que ele tinha aprendido com Abraão, Isaac e Jacó, né? Com a sua descendência. Então, integridade é isso. Integridade é o que você faz quando as pessoas não estão te olhando. Integridade é quando você consegue manter o mesmo padrão de vida que você mantém na igreja. Isso é integridade, né? Ter um padrão na igreja o mesmo que você tem em casa, e isso é integridade, né? Eu me lembro da boa história de um menino que um dia chega pro pai na igreja e abraça o pai depois do culto e fala: ô pai, queria tanto que o senhor morar na igreja. E aí o pastor estava do lado e disse: por que você queria morar na igreja? Ele disse: porque aqui meu pai é tão crente, né? Então, a vida desse pai em casa era uma vida totalmente diferente da vida que ele vivia na igreja. E isso fala de integridade, quando você consegue manter-se a mesma pessoa correta
diante das câmeras e fora delas, diante das pessoas e longe das pessoas, né? Na sua vida privada e na sua vida pública, ok? Ao vencedor, assim, versículo 4, tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, um pouquinho coisa melhor que a igreja de Laodiceia, né? Porque Laodiceia, a princípio, não tinha quase ninguém. Mas aqui tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, porque são dignas disso. Manter a integridade no meio de íntegros não é tão difícil assim. Agora, manter a sua integridade no meio de um monte de gente que não são íntegros é um comportamento da qual é aplaudido. E o Senhor aplaude essas poucas pessoas em Sardes que não haviam se contaminado. E ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu as declararei, eu vou falar do seu nome. O seu nome não será tirado do livro da vida. Falarei isso diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja. A sexta carta é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém a pode fechar. Interessante que todo mundo, quando fala sobre as 7 igrejas, preferem se apresentar como um cristão da igreja de Filadélfia. Porque a princípio é uma igreja onde não tem repreensão, mas a igreja de Filadélfia é mostrada em todas as 7 como a mais fraca de todas as igrejas. Era a igreja mais frágil, a igreja mais fraca. O Senhor fala para ela e reconhece a sua fragilidade. Veja o que diz: eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. O Senhor diz: que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então aqui o Senhor está admitindo que essa igreja é uma igreja fraca, mas ela tem como ponto favorável a si que ela não negou o nome de Jesus e ela guardou o nome do Senhor. Veja, eis que mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aliás, esse é o tipo de cristianismo singelo, o cristianismo da qual Deus se agrada. Deus não está à busca de super-heróis, de pessoas poderosas, da qual faz grandes obras e grandes realizações. O que Deus está buscando e aplaudindo são pessoas que, não obstante terem poucas forças, admitirem que têm poucas forças, portanto são fracos, receberem o testemunho de Jesus, dizendo que de fato eles são fracos, eles têm pouca força, mas guardam a palavra e não negam o nome do Senhor. E o Senhor diz: colocarei diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém a pode fechar. Né? É o Senhor que abre essa porta para essa frágil igreja. Né? E é o Senhor que impede que os inimigos a fechem. E por que o Senhor impede? Porque ela é uma frágil igreja. E o Senhor diz: eis que eu farei com os que são da sinagoga de Satanás. De novo, a mesma história sobre os falsos. Os da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham a ti e prostrem-se diante de um fraco, entretanto fiel, e saibam que eu te amei. Porquanto guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui, na passagem da igreja de Filadélfia, contém a sustentação teológica da ideia de que nós cremos, a nossa igreja, do pré-tribulacionismo. Ou seja,
O Senhor não vai guardar a igreja na hora da tentação. Ele vai guardar a igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Aí o Senhor diz: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dele nunca sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora a última carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Veja que a cada igreja o Senhor se apresenta de uma forma. E a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém. A palavra Amém significa, é o ponto final, é o assim seja, é o ponto final de todas as coisas. O Senhor está falando para essa igreja é que ele é o Amém, ele é o assim seja. O ponto final a essa igreja será decretado pelo Senhor. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que nem és frio e nem quente. Aí o Senhor diz: oxalá, ou quem deras, fora frio ou quente. Mas como tu não és nem frio e nem quente, mas morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um infeliz, ou na minha tradução está um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Antes de falar sobre esse texto, vou voltar rapidinho no versículo de número 15. Conheço as tuas obras e sei que nem és quente e nem frio. Normalmente a gente coloca essa expressão quente ou frio como um crente, né? Quente ou frio, né? E a gente costuma dizer, olha, já que se você for crente, então que seja quente, né? Como se frio estivesse relacionado a um cristianismo frio. Não, não é isso que Deus está dizendo. O Senhor está aplaudindo tanto o quente como o frio. O que o Senhor não está aplaudindo é o que está em cima do muro, que é o que é morno. Veja que ele diz: sei que não é nem quente e nem frio. Aí no próximo versículo o Senhor diz: oxalá, isto é, quem deras tu fosse quente ou frio. Agora, porque não és nem quente e nem frio, mas morno, o Senhor está falando aqui também sobre posicionamentos. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Pois dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que o Senhor está dizendo é que a riqueza que essa igreja assume para si e arroga para si, para Deus isso não é absolutamente nada. Aí o Senhor disse: eu aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ou seja, eu tenho a riqueza para você e não é a riqueza humana. Vestidos brancos para vestir a tua nudez. Eu posso cobrir a tua nudez e não as roupas que você veste. E colírio para ungir os teus olhos, porque você está cego. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aliás, de todas as 7 igrejas da Ásia, a única que Deus declara expressamente o seu amor é essa igreja de Laodiceia. Ele diz assim: sabe por que eu estou te repreendendo? Sabe por que eu estou te castigando? Porque eu te amo. Então não é de todo mal a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que o Senhor pega muito pesado com ela, porque é uma igreja que é muito alvo do amor de Deus. E eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o calendário da profecia. Então,
convido vocês a estarem conosco lá. Os que não tiverem, receberão uma videoaula como essa aqui. Mas eu gostaria que aqueles que podem, né, estejam conosco ali na próxima terça-feira. E nós estamos já concluindo o nosso curso. Eu gostaria muito que vocês pudessem estar conosco, aqueles que podem. Ok? Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima aula com o tema, o calendário da profecia. Grande abraço, amados. Deus abençoe. Agradeço aqui ao Carlos, a pastora, também a Kelly, que cederam aqui o espaço para a gente gravar essa videoaula para vocês, por conta desse incidente que aconteceu aí na igreja do nosso querido missionário Wilson. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.